Graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBDC, trabalhando na nossa primeira apostila, última matéria, Evangelho Sinótico. Paramos na página 3, página 372 e retomamos na página 373. Louvado seja o nome do Senhor. Nós terminamos na página 373, o último tópico da matéria anterior, e agora pressuposições básicas da crítica da redação. Ela faz distinção entre tradição e redação. A tradição diz respeito às fontes orais escritas, enquanto a redação refere-se ao processo de modificar tal tradição à medida que o evangelho era de fato escrito. Como é necessário identificar as tradições com as quais os evangelistas trabalharam, a crítica da redação é mais bem sucedida nos evangelhos de Mateus e Lucas, já que usaram Marcos como fonte. Por esse motivo, também a crítica da redação de Marcos fica difícil por não possuir qualquer fonte que supostamente ele tenha usado. 2. A atividade da redação ou editorial dos evangelistas é percebida em várias áreas, como os dados que escolheram para incluir e excluir, acréscimos aos dados, omissão de dados, alteração no fraseado, entre outros. As mudanças notadas em determinados evangelhos demonstram a posição teológica do evangelho. Um exemplo é a ênfase que Lucas dá ao tema da oração, e isso, para os críticos da redação, revela uma preocupação teológica de Lucas. 4. O exame das características literárias e teológicas dos evangelhos, que é chamado de crítica da composição. 5. Os evangelistas atuaram como editores que se sentiam livres para trabalhar o material segundo seus propósitos teológicos. Eles eram livres para modificar e alterar a ordem dos acontecimentos. Avaliação da crítica da redação. A crítica da redação usa uma metodologia interessante, mas dá margem ao subjetivismo, o que confunde pressuposições e preconceitos com fatos. As conclusões da maioria dos estudos existentes dependem da tese da prioridade de Marcos. Se as modificações são resultantes do caráter teológico do evangelista, como determinar o caráter teológico? Outras críticas são levantadas por D.A. Carson e coautores contra a crítica da redação. Para ser válida, para ser válida, a crítica da redação depende da distinção entre tradição e redação. 2. Os críticos da redação pressupõem que todas as modificações que um evangelista faz têm motivação teológica. 3. Às vezes, os críticos da redação equiparam as ênfases redacionais à teologia do evangelista. 4. A identificação do contexto de um evangelho em particular, tomando-se por base a teologia do autor. E 5. A crítica da redação não dá o devido valor e questiona a fidelidade histórica das informações dos evangelhos. A contribuição da crítica da redação. Apesar das críticas quanto às pressuposições falsas, afirmações exageradas e aplicações inadequadas, a crítica da redação tem alguns aspectos positivos. 1. Enquanto a crítica da forma e das fontes são importantes para o historiador do cristianismo primitivo, a crítica da redação oferece ajuda ao intérprete e teólogo ao se voltar para o produto final, que é o Evangelho. 2. A crítica da redação também contribui quando ressalta que os evangelistas, ao escreverem, tinham uma preocupação maior que a história. E 3. A crítica da redação reconhece que a história e a vida de Jesus foram transmitidas por 4 evangelhos com suas características imprescindíveis à compreensão do leitor. Uma avaliação dos métodos de investigação, crítica da forma, das fontes e da redação. Os 3 métodos de investigação das origens dos evangelhos analisados aqui contribuíram para o estudo do problema sinótico e ainda hoje
eles são empregados pelos eruditos. Encerramos página 374. Entramos na página 377. Tomamos na página 377 a questão do Jesus histórico. Os evangelhos não apresentam uma biografia completa de Jesus, e isso é impossível por falta de mais informações, mas eles fazem uma descrição real histórica de Jesus. Para os evangelistas, Jesus foi um personagem histórico, mas para muitos estudiosos, a partir do século XVIII até os nossos dias, Jesus simplesmente representa a fé da igreja e não a história real acerca dele. A busca do Jesus histórico, a origem. Em busca pelo Jesus histórico, essa busca pelo Jesus histórico se iniciou quando Samuel Heckmarus escreveu fragmentos onde ele ataca a historicidade dos evangelhos e questiona a descrição de Jesus que os evangelhos apresentam. Samuel Reimarus, viu o nome que eu li errado, perdão. Samuel Reimarus. Tanto que apresenta. Reimarus eliminou todos os milagres da Bíblia e postulou que Jesus fosse um fanático messiânico que falhou na sua tentativa de salvar Israel dos romanos. Reimarus afirmou que a ressurreição não aconteceu e que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ele levanta a seguinte pergunta: como era realmente Jesus em Nazaré? A partir daí surgiu a busca pelo Jesus verdadeiro histórico. Os fragmentos de Reimarus totalizavam cerca de 400 páginas que só foram publicadas por Gotthold Ephraim Lessing, viveu de 1729 a 1781. Lessing era filho de um pastor luterano da Saxônia, mas depois dos seus estudos em Leipzig e Berlim, ele rejeitou o cristianismo histórico. Ao publicar os fragmentos, ele introduziu o estudo crítico da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Lessing propôs a divisão entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Ele defendeu o conceito de que o Jesus histórico era diferente daquele apresentado pelos evangelhos e no ensino da igreja primitiva. O Jesus histórico não era divino, o Cristo da fé e o Jesus histórico interpretado com as categorias divinas daquela época. A discussão iniciada por Reimarus e protocolada por Lessing fez com que esse tema sofresse uma abordagem racionalista durante a primeira parte do século XIX. O método de pesquisa dominante nessa busca foi o racionalismo, que propôs uma explicação racional da vida de Jesus. A busca do Jesus histórico, a evolução. Em 1835, o erudito alemão D.F. Strauss publicou o livro A Vida de Cristo, onde ele conclui que a maior parte do material contida nos evangelhos é de natureza mitológica. Era de natureza mitológica, na opinião dele. Em 1863, Joseph E. Renan, francês, doutor em teologia, publicou Vida de Cristo, onde ele apresenta Jesus como uma figura romântica, um galileu manso, que transformou em apocaliptista e morreu na sua batalha contra o judaísmo ortodoxo. Em 1906, Albert Schweitzer, teólogo alemão, publicou sua famosa e controvertida obra A Questão do Jesus Histórico. Nessa obra, Schweitzer faz um registro cronológico das obras sobre a vida de Jesus. Desde Reimarus até a sua própria época, 1906, ele demonstrou que o Jesus histórico apresentado pelos eruditos até então era uma projeção da própria perspectiva cultural e histórica do autor no plano da história. Schweitzer argumentou que as tentativas do século XIX para achar o Jesus real falharam totalmente. 5. Em 1941, Rudolf Bultmann, teólogo alemão, um dos mais influentes do século XX, escreveu o Novo Testamento e a mitologia. Ele propôs
um programa de demitização do Novo Testamento, onde ele afirmou que não se pode ter certeza absoluta sobre o Jesus histórico. Em 1956, Ernest Käsemann, um dos discípulos de Bultmann, iniciou a busca, do Jesus histórico. Em 1964, escreveu O Problema do Jesus Histórico. Ele defendia a ideia que a divisão do Jesus histórico e o Cristo da fé era muito semelhante à heresia docética, que negava a humanidade de Jesus e, portanto, era necessário estabelecer uma continuidade entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Os maiores representantes dessa nova busca pelo Jesus histórico após Käsemann foram James Robson, Borkman, Hans Conzelmann, Joaquim Jeremias, página 378, nós encerramos. Entramos na página 379, uma avaliação. A construção do Jesus histórico pelos eruditos foi, na verdade, um produto de pressuposições filosóficas através dos quais os evangelhos foram interpretados. Desde a época das controvérsias teológicas nos primeiros séculos, a historicidade do Evangelho raramente foi questionada com seriedade, como os eruditos modernos o fizeram. A principal questão que envolve a tentativa de se chegar ao Jesus histórico é a definição do termo histórico. Numa concepção mais crítica do termo, histórico é entendido como o produto do método histórico crítico. Nesse método não há lugar para o sobrenatural, para a intervenção divina. Em consequência disso, fica impossível conciliar o Jesus histórico com o Cristo da fé. A historicidade dos evangelhos foi questionada pela falta de uma harmonia entre eles e por não haver uma biografia mais completa de Jesus. Concluímos essa avaliação com uma importante citação de George Led. A descrição bíblica de Cristo é o produto do testemunho bíblico apostólico. Minha fé não cria esta formulação, mas minha fé de que a natureza de Deus e da história tem lugar para um Jesus como descrito nos evangelhos, torna possível que eu aceite o testemunho bíblico. Para o homem cônscio da história, a história deve prover um fundamento adequado para a fé. Contudo, em última análise, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Encerramos página 379, entramos na página 381, agora tratando dos evangelhos. Bom, o primeiro, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele ocupa o primeiro lugar em todas as listas antigas dos livros canônicos do Novo Testamento. Mateus parece ter sido o primeiro evangelho universalmente aceito pela Igreja como autoritário e em pé de igualdade com o Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus foi universalmente aceito assim que começou a circular na Igreja primitiva. A única rejeição a ele foi feita por Marcião, que não aceitou na sua lista de canônicos qualquer livro que tivesse referência ao judaísmo. Por muitas razões, parece que o Evangelho de Mateus obteve ascendência sobre os demais evangelhos. Algumas delas são: 1. O arranjo de seu material é tópico e não cronológico. 2. Ele contém a mais completa narrativa que inclui tanto as obras como os ensinos de Jesus. 3. Ele reflete certa universalidade. 4. É o mais eclesiástico entre os evangelhos. Tudo isso reflete a importância e popularidade que ele disputou entre a igreja primitiva. Provavelmente, a partir de Antioquia, que foi um dos primeiros e principais centros da igreja antiga. Aceitação no cânone. O Evangelho de Mateus não teve dificuldade em ser aceito como livro canônico, principalmente por duas razões. Primeiro, sua autoria apostólica. A igreja, desde o princípio, já atribuía a Mateus. Segundo, há muitas referências ao Antigo Testamento. Encerramos na página 381, entramos na página 382. O autor do Evangelho de Mateus, assim como os demais, é anônimo.
Os eruditos liberais da escola crítica da Bíblia não aceitam a autoria de Mateus devido ao bom grego do texto e por causa da organização temática do livro, mas a tradição antiga é unânime em atribuir a autoria a Mateus. A autoria desse evangelho por Mateus conta com evidências externas e internas. Externas. Primeiro, Papias traz um estudo a respeito de evidências externas. Segundo, Irineu, também citado por Eusébio, também traz algumas evidências. Terceiro, Orígenes, também citado por Eusébio, também conclui essa evidência externa. 4, Jerônimo afirmou que Mateus, controvertido coletor de impostos, foi o primeiro a compor o evangelho. Evidências internas. Há indícios claros de que o autor era um judeu. 2. O evangelho faz cerca de 43 citações diretas do Antigo Testamento. 3. Usa a expressão filho de Davi 8 vezes. 4. O relato modesto que ele faz da festa que ofereceu a Jesus. E 5. As inúmeras referências a dinheiro, mais que qualquer outro evangelho, aponta para alguém que tinha muita familiaridade com o assunto dinheiro. 6. As referências à casa podem ser uma indicação de que a casa de Mateus era sempre visitada por Jesus. O homem Mateus, seu pai era Alfeu, conforme Marcos 2,14, mas não era irmão de Tiago, Mateus 10,13. Seu nome, Mateus, significa dom de Deus. Tinha também o nome de Levi. Talvez fosse o seu nome cristão. Era um publicano, um judeu cobrador de impostos do governo romano. Era uma profissão desonrosa para os judeus. 4. Como fiscal, teria conhecido tanto o grego como o aramaico e tinha boa cultura. 5. Foi escolhido como apóstolo e ofereceu um banquete para Jesus. 6. Tornou-se escritor do evangelho que leva o seu nome. Data e local. Data. Os teólogos liberais geralmente colocam a data entre por volta de 80 e 100. Não há um consenso geral quanto a uma data específica. Lugar de Mateus no cânon do Novo Testamento. Os primeiros cristãos acharam que ele foi o primeiro a ser escrito. Segundo, a natureza do primeiro evangelho. A igreja primitiva era exclusivamente judaica. As informações sugerem que Mateus foi publicado com maior probabilidade durante os anos 60. Local. Assim como não se pode ter certeza quanto à data, assim também nada de certo pode se afirmar sobre o local da escrita. Devido ao caráter judaico do livro, tem sido sugerido que ele foi escrito em algum lugar da Palestina, sendo que a ideia mais comum e aceita é que ele tenha sido escrito em Antioquia da Síria, que era uma cidade com grande população judaica. Destinatário. Não há introdução no livro, mesmo em seu conteúdo, qualquer referência a destinatário, mas os aspectos fortemente judaicos desse evangelho pressupõem que Mateus tinha em mente a comunidade judaica. Características e peculiaridades. Dá ênfase aos ensinos de Jesus. O evangelho, dá ênfase aos ensinos de Jesus. 2, o evangelho de Mateus é o mais judaico de todos. 3, foi escrito num bom grego, em um estilo didático, tem várias características hebraicas. 4, tem 10 parábolas próprias que não aparecem nos demais sinóticos. E 5, é caracterizado por certo universalismo. Por exemplo, ele termina o seu evangelho com a grande comissão aos seguidores de Cristo para fazerem discípulos em todas as nações. Na parábola do trigo e do joio, Jesus afirma que o campo é o mundo. 6, o único evangelista a usar o termo igreja. E 7, Mateus concentra 7 parábolas e 7 ais contra os escribas e fariseus no capítulo 23. Os temas propósito e tema. Propósito, como não há declarações diretas do autor sobre o seu propósito em escrever o Evangelho, algumas tentativas foram feitas para identificá-lo a partir dos temas que elabora. Pela característica judaica do livro, alguns preferem acreditar que o propósito de Mateus foi de evangelizar os judeus. Alguns possíveis propósitos inferidos no Evangelho de Mateus.
apresentar Jesus como o Messias prometido, encorajar e edificar os cristãos judeus que enfrentavam perseguição, inspirar uma fé mais profunda em Jesus e instruir e catequizar cristãos leitores. Tema. Os temas abordados por Mateus são variados e fica difícil destacar um tema central. O primeiro, Messias e o novo povo de Deus. E dois, o tema de Deus. Teologia de Mateus. Os assuntos que têm uma forte ligação com o Antigo Testamento são de grande importância para Mateus. Há uma ênfase especial, principalmente na pessoa de Cristo. Cristologia, começar pela genealogia de Jesus, surpreende o fato da inclusão de 4 mulheres. A cristologia de Mateus é mais sublime e explícita que a de Marcos e Lucas. Os títulos usados para judeus são os seguintes: Jesus Cristo ocorre no primeiro verso do livro, sendo que o nome de Jesus ocorre mais cerca de 150 vezes. O filho de Davi ocorre 19 vezes. O filho de Deus é um conceito claro em todo o livro, como, por exemplo, nos desafios de Satanás e Caifás. E Senhor, Quirios, título comum que era usado na Septuaginta para se referir a Deus, implica na divindade de Cristo. Judaísmo e lei. Muitas vezes Jesus se chocou com os intérpretes da lei e foi acusado de ter quebrado a lei. Jesus não contrariou a lei, mas rejeitou a interpretação legalista. Nós terminamos na página 386, prosseguimos na página 387 com o mesmo tema, judaísmo versus lei. Amém? Boa aula!